qual é a torcida tricolor? Hoje, depois de um empate contra o Fortaleza, estamos aqui para fazer o pós-jogo já tradicional, aqui no nosso canal 20 milhões de vozes. Hoje, de novo, estamos aqui, eu e o Mozart. Já queria abrir aqui, começando a falar sobre a forma como o São Paulo foi escalado para o jogo de hoje, a estratégia que o Rogério adotou, que começou ali com, mais uma vez, o Colorado como primeiro volante. Hoje ele trouxe o André Anderson, que no primeiro tempo, quando o São Paulo não tinha a bola, fechava muito mais à direita, quase numa segunda linha de 4 à frente do Colorado. Eu queria saber aí o que o Mozart achou dessa estratégia do Rogério para o começo do jogo, do que você imagina que ele pensou para começar o jogo desse jeito com o André Anderson, ao invés de um jogador que se posta como segundo atacante até no momento sem a bola. Então, na escalação eu entendi bem o que ele queria fazer. Eu acho que o André Anderson, ele tem por característica o passe, não é um jogador muito rápido, não é puxar contra-ataque, mas é um jogador que de um bom passe, né? Ele encontra às vezes o centroavante em boas situações. Teve até um lance que ele chapela o jogador do Fortaleza e sai no contra-ataque. Um bom contra-ataque seria, mas o São Paulo desperdiça. Então, ele coloca o André Anderson justamente para poder povoar mais o meio de campo, e com isso ele jogou quase num 4-1-4-1, muitas vezes, sem a bola. E com a bola, o André Anderson fechava bastante, né? E o Igor ia mais para a direita. O André Anderson tem como característica ser um jogador mais associativo, então ele fecha bastante, ele afunila bastante o jogo. E o Igor Gomes, ele acaba atuando em quase todas as posições. Acho que ele tentou também compensar, de certa forma, a má fase que vem sentindo bastante o Nestor, que o Nestor é o principal jogador de articulação do São Paulo. E aí, com o Igor Gomes na direita, o Nestor fica meio que isolado no centro do campo. E com o André Anderson afunilando o jogo, ele conseguiria meio que desafogar essa área de criação para a equipe, tentando associar mais no momento ofensivo e no momento defensivo, tendo uma recomposição melhor pela direita. Não deu muito certo, né? O São Paulo fez uma atuação um pouco ruim no primeiro tempo, um pouco não, bastante ruim, em termos de produção ofensiva também. Mas em termos da atuação defensiva do São Paulo, no primeiro tempo o São Paulo não deu muita chance para o Fortaleza, também o Fortaleza não teve muito ímpeto no ataque, as poucas vezes que o Fortaleza não foi com tantos jogadores assim. E o Colorado, ele tava meio que... Ele sempre tem a situação, quando ele joga como primeiro volante, ele é um jogador um pouco meio disperso, né? Ele é um jogador muito pouco intenso na marcação, ele tem uma recomposição defensiva bem lenta. Então, eu não gosto dele jogando de primeiro volante, mas o Rogério, pelo visto, entende ele como primeiro volante. E só que ele se contunde, né, no jogo e acaba colocando o Pablo Maia. Eu pensei que até o Pablo Maia melhoraria bastante na hora que o São Paulo melhoraria bastante com a entrada do Pablo Maia, mas não foi o que aconteceu, né? E mesmo com o Colorado, e inclusive depois da entrada do Pablo Maia, o Fortaleza se criou na maior parte do tempo a partir de uma liberdade muito grande que o Lucas Lima teve, né? Ele circulava o campo inteiro, ia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, buscava a bola nos volantes, e ele estava sempre sendo marcado de longe, né? É impressionante como o Lucas Lima teve liberdade para circular e carregar a bola nesse jogo, mas eu acho que o primeiro tempo morno ele passa também muito, talvez, por uma certa soberania dos zagueiros do São Paulo pelo alto, porque o Fortaleza ele buscou muito alguns cruzamentos, né? E o Diego e a Arboleda foram muito bem. Mas eu queria saber o que você acha assim, sobre essa liberdade que o Lucas Lima teve, se isso é um erro de proposta do Rogério, erro da atuação dos jogadores que deveriam ser responsáveis por perseguir ele ali. Qual mais ou menos a sua visão sobre isso? O Lucas Lima, ele é um tipo de meio-campista que ele tem um problema de intensidade muito mais na marcação, porque no momento ofensivo ele circula bastante entre as duas pontas e também por dentro, né? Então, quando ele faz essa flutuação, o volante adversário ele fica meio que indeciso. Se ele for um jogador que tem
indicação do treinador para perseguir o Lucas Lima, ele vai sair muito da sua área defensiva e vai acabar indo para as laterais e aí vai causar um rombo no meio de campo muito grande. E foi meio que isso que aconteceu, né? O Colorado, ele pouco saía para caçar o Lucas Lima. O Pablo Maia, que entrou, ele errou muito problema de passes curtos no momento de saída de bola. Ele perdia bastante bola no início que ele entrou. E o Lucas Lima estava muito solto, né? Jogou um pouco. O Pablo Maia e o Colorado pouco colou nele e com isso ele conseguia se descolar bastante. E aí, com isso, você vê a má fase do Nestor. E é uma crítica, assim, igual eu fiz com o Rigoni, eu vou fazer com ele também, porque o jogador, quando vive uma má fase, ele tem que entregar mais taticamente, no momento de intensidade, ele tem que fazer alguma coisa a mais. O Nestor não foi isso que aconteceu, ele perdia bolas bobas, dava passes poucos produtivos, dava passe que errava passe assim de 2, 3 metros, passe que ele não erra. E no momento de recompor, ele também não mostrava intensidade, não se entregava na hora na recomposição. E com isso você sobrecarrega muito o primeiro volante, né? Você fica dependendo muito do Colorado e do Pablo Maia, respectivamente em cada momento do jogo. Você fica dependendo muito desse primeiro volante. E qualquer falha que esse primeiro volante tiver, o Lucas Lima sempre vai ter a liberdade para se destacar naquele momento do jogo. E com o Colorado é bem mais fácil para o Lucas Lima. O Colorado ele tem muito pouca intensidade na marcação, como eu disse. E ele não tem o desarme, assim, como característica muito forte. Ele é um jogador mais de interceptação, um jogador mais de um bom passe, de uma infiltração dentro da área muito boa. Então, com certeza ele poderia, nesse momento de baixa do Nestor, talvez jogar na posição do Nestor. Não que você precise tirar o Nestor do time já de início, mas talvez no segundo tempo, talvez num jogo de Sul-Americana, você coloca o Colorado um pouco mais à frente, né? Com um volante de proteção atrás dele. Talvez você usaria a melhor característica do Colorado, ao invés de jogar ele só para fazer a saída de bola, porque a marcação dele é bem deficiente mesmo. Eu particularmente eu gostaria de ver o Igor jogando no lugar do Nestor, né, em algumas partidas. Eu acho que o Igor, quando ele tem sido transferido da direita para o meio, ele tem entregado ainda mais do que ele entrega pela direita. Exato. E jogou muito bem de novo. E o Colorado é engraçado, né? Porque o Colorado ele foi bem no jogo hoje nos momentos em que o São Paulo estava pressionando um pouco mais em cima. Só que não foi o padrão do São Paulo, né? E nem do Fortaleza também. Nenhum dos dois times conseguiu manter uma marcação alta muito forte. E o Colorado, e as maiores dificuldades dele é quando o adversário está realmente no campo de defesa ali do São Paulo. E a gente viu isso muito bem hoje. Muitas vezes o Colorado, no momento que o São Paulo estava sem a bola, sem ninguém para marcar, né? Justamente porque o Lucas Lima se desgarrava, um ou outro volante entrava lá na área e ele ficava ali próximo da meia-lua, marcando praticamente ninguém. E o Pablo Maia entrou mal, né? O Pablo Maia, ele entra, ele perde 2 bolas ali de costas, porque ele tem uma certa dificuldade de girar em cima da marcação. Então hoje essa é uma posição no São Paulo que tem dado trabalho pro Rogério, né? O Colorado, quando o São Paulo avançava as linhas, ele tem uma capacidade de interceptação interessante. Então, ele se colocava, se impõe, né? Fisicamente, ele é bem avantajado, então ele consegue se impor fisicamente. E aí ele tem uma maior facilidade de jogar assim. Só que contra o Fortaleza no Castelão, era esperado que o São Paulo também se abaixasse as linhas. E ele tem um entendimento de jogo taticamente, ele tem um entendimento meio que limitado ainda. Eu acho que pode ser uma característica do futebol colombiano, que é um jogo mais técnico, um jogo mais corrido, um jogo que depende menos da parte tática. E você vê principalmente no campeonato colombiano, é um jogo muito mais técnico, um jogo muito mais de velocidade, muita velocidade. E pode ser isso, né? Pode ser uma característica que ele adquiriu lá e o Rogério está meio que tentando tirar isso dele aqui, mas no início aqui o que você vê é que ele tem pouco entendimento tático ainda da equipe, né? E ainda jogando fora da sua posição, aí fica um pouco mais complicado.
Mas é isso, eu acho que eu não criticaria ele assim tão absurdamente para esse início de São Paulo. Acho que ele está apresentando, evoluindo conforme vai jogando. Ele não é, se você for analisar o início dele, hoje ele é um jogador, acho que melhor. Então, pode ser que até o final do ano ele melhore ainda mais e consiga ser importante para a equipe. Com certeza. É engraçado essa característica do futebol colombiano que você falou, porque realmente muitos jogadores colombianos que vêm aqui pro Brasil, eles mostram que eles dependem muito da bola para jogar, né? E Sim. assim, eu não condeno, eu gosto dessa característica em alguns casos, mas quando o cara ele é um primeiro volante de um time que joga com um volante só, isso acaba prejudicando um pouco. E aí no segundo tempo, depois de um primeiro tempo morno, que ninguém teve tantas boas chances, né? O Caleri teve uma bola que ele briga bem, consegue dar um bom cruzamento para dentro da área, enfim. Não, nenhuma grande chance para ninguém ali. No segundo tempo, o Rogério volta com duas trocas, né? Ele coloca o Patrick, coloca o Luciano e tira o André Anderson e o Nestor, né? Aí o Alisson cai lá para a direita, o Patrick para a esquerda, joga o Igor por dentro e volta a ter uma dupla de ataque um pouco mais estabelecida. Eu queria saber o que você achou dessa troca, se foi uma boa ideia, se realmente surtiu algum efeito. Com a entrada do Patrick no lugar do Nestor e do Luciano no lugar do André Anderson, ele queria, porque deu para perceber que o Pikachu pela direita ia se colocar bastante ali. E nas costas do Rafinha também. Então ele teria dois jogadores nas suas duas pontas para cumprir bastante a parte defensiva. E o Luciano, um jogador bem mais técnico que o André Anderson, né? Então, e voltaria com a dupla de ataque, porque o Cagliari está bastante isolado no primeiro tempo. Teve um lance até que no primeiro tempo que ele carrega, chuta para dentro da área, acho que o Nestor, não sei quem é, não consegue alcançar a bola. Por exemplo, se é o Eu acho Luciano que era ali, o Alisson. provavelmente sairia o gol. Então, provavelmente sairia o gol. Então, com a entrada do Patrick, o Igor Gomes passa para a posição de segundo volante, um jogador mais de articulador. E aí é a melhor versão dele, né? Que ele joga mais pelo centro. Quando ele está mais preso na lateral direita, na meia direita, ele é um jogador mais tático, né? E quando ele vai por dentro, ele consegue fazer essas associações, fazer esse jogo dele fluir melhor. E foi aí que aconteceu o gol, né? Que ele acha um passe assim. No momento do gol, eu nem comemoro. Porque eu acho que o Luciano tá muito pedido. Pra mim, tá muito Parecia que pedido. estava muito impedido. Aí eu não comemoro, olho pro bandeiro, o bandeiro não dá também, aí eu fico esperando o replay para ver o lance. Ele tava muito em posição legal. E o passe do Igor Gomes é metade do gol. E o gol do Luciano é muito bonito mesmo, porque ele tá de costas pro gol, né? Ele tem uma visão ampla do campo, dessa posição de fazer gol. Ele tem uma visão muito boa, porque ele consegue finalizar meio que de costas e sem chance pro goleiro. Um gol bonito, o gol do Luciano. E ele inicia o segundo tempo e até metade, um pouco mais da metade, uns 3/4 do segundo tempo, ele joga de maneira bem legal, de maneira intensa até, né? Mas pro final do jogo ele perde intensidade, que é aquilo que eu tô falando, que ele ainda, fisicamente, ele ainda tá um pouco abaixo. Acho que por isso o Éder ainda é o titular. Por isso que o Rogério meio que poupou o Éder pro jogo de quinta-feira, né? Porque a gente sabe que o Éder já tem uma idade avançada e ele não conseguiria jogar hoje e quinta-feira na mesma intensidade. Então, provavelmente o Éder deve ser titular na quinta. Mas aí, na colocação do Patrick, eu não gostei muito, porque o Patrick, ele acaba matando muito contra-ataque, né? Porque é um jogador de pouca velocidade, de pouco drible, então é um jogador mais de força, de infiltração, e o São Paulo não estava cruzando muitas bolas na área para você ter o jogador na outra ponta, que seria o Patrick. Então, eu não teria colocado o Patrick, mas eu entendo o que ele quis fazer colocando o Patrick, né? Um jogador que, teoricamente, ajudaria mais o Wellington ali pela esquerda, não foi isso que aconteceu, mas, teoricamente, era isso, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho mais do gol, que você citou aí o passe do Igor Gomes e tudo mais, mas esse gol ele tem alguns detalhes muito interessantes, né? Primeiro que o gol começa com uma coisa que a gente não costuma ver tanto, o Arboleda dando um passe progressivo muito bom,
né? Ele dá um passe ali contra as linhas do Fortaleza para o Patrick, que carrega um pouco mais, solta no Igor, e aí é uma coisa que eu queria pontuar, a gente falou várias vezes do Igor Gomes aqui nos outros vídeos, uma coisa que é um apelo que eu queria fazer. Já deu da gente ter que falar do trabalho do Igor Gomes sem bola para defender o cara. A gente tem que começar a falar do que esse cara faz com a bola, porque é impressionante a forma como ele domina saindo do marcador com uma facilidade absurda durante a partida, como ele carrega bem a bola, como ele acha bons passes, e o que ele fez com o Luciano, assim, a forma de temporizar o passe, dar o passe no momento certo para o cara que está infiltrando, de uma forma que qualquer milissegundo perdido você vai deixar o cara impedido, assim, acho que já deu da gente precisar falar, ó, o trabalho do Igor Gomes sem bola, para defender esse cara que tá jogando muito com a bola. A questão do Igor Gomes, eu acho que já deu os 2 pontos, né? Porque, pô, a gente vem defender o Igor Gomes tanto defensivamente, tanto ofensivamente, quase que diariamente, né, mano? E não é só aqui, no Twitter, tudo. E aí ele faz, por exemplo, ele vem de 3 partidas, se eu não me engano, 3, 4 partidas seguidas muito boas. E aí, se ele for mal quinta-feira, volta as mesmas críticas que teve no início do ano para ele. E, cara, é meio que inacreditável tudo que esse menino tá passando agora. Assim, foi o que o Sara aconteceu com o Sara no início do que o Diniz colocou o Sara. É muito idêntico, assim. Se você olhar, é muito idêntico. O Sara começou com 5 jogos, assim, tecnicamente, muito mal. E sempre defendia o Sara pela parte tática que ele entregava. E nos jogos seguintes a esses 5 iniciais que foram muito ruins, o Sara se destaca tecnicamente para frente. É um jogador que conseguiu superar essas críticas dentro de campo. Não respondeu para a torcida, não fez nenhum sinal de insatisfação, em nenhum momento ele criticou algo. E a mesma coisa vale para o Igor Gomes, hoje um jogador que entende o tamanho do São Paulo, que gosta de estar no São Paulo, que é São Paulino desde criança. É um jogador que tem tanto tempo de São Paulo. Então é um jogador que deveria ser mais valorizado. E a gente, pô, todo vídeo a gente tem que defender o Igor Gomes, pô, fica até repetitivo, porque, cara, ele tá jogando muito, é o principal jogador da temporada do São Paulo. E a galera ainda critica, entendeu? É ruim a gente ter que defender, porque a gente sabe porque que quinta-feira, por exemplo, se ele fizer um mau jogo, vai vir todas as críticas de volta. E isso é impressionante. Quanto ao Arboleda, hoje o Diego Costa, que eu até citei no jogo passado, que era bem difícil o jogo sem o Diego Costa por causa da saída de bola. Hoje o Diego Costa foi bem mal nesse quesito, né? Não conseguiu achar nenhum passe assim progressivo muito bom, nem pouco acrescentou na saída de bola, mas também tem um pouco de mérito do Fortaleza, que pressionou quase que o tempo inteiro ele, né? Que sabia que a bola sai dele, pouco sai do Arboleda. Então, Fortaleza quase que pressionou o tempo inteiro nele, alternava bastante a pressão alta com a pressão média, mas sempre o Diego Costa bem marcado para não poder sair. Então, hoje o Arboleda encontrou esse passe, eu acho que é algo mais do jogo mesmo, esporádico, não é algo que ele venha treinando para melhorar, acho que é um lance mais esporádico que aconteceu dentro do jogo. Mérito total para o Arboleda, que fez um bom passe, um ótimo passe, aliás, porque sem aquele passe não acontece o gol, né? Não, eu achei legal que você falou do Sara, porque o Sara ele até foi até menos perseguido do que o Igor Gomes, né? O Sara ele tem um começo pior do que o Igor Gomes apresentou nessa temporada, e ele foi até menos perseguido que o Igor Gomes, acho que até porque o Sara nos primeiros jogos, se eu não me engano, ele faz um gol em clássico, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ele logo no começo dele, naqueles jogos ruins. Ele faz 5 jogos bem ruins. Acho que ele não entrega um gol pro Fluminense, não sei. Acho que é um lance de saída de bola que ele entrega um gol. Ele faz 5 jogos bem ruins. E no 6º jogo é contra o Santos e ele faz os 2 gols. E aí abaixa a torcida. O Igor Gomes ele tem um período maior, né? Porque já vem satisfação lá do ano passado, a torcida criticando ele ano passado. Então, e começa o Campeonato Paulista, ele começa bem criticado, e ele acaba sentindo bastante isso. Então, por isso que a do Igor Gomes durou um pouquinho mais.
Acho que a má fase tecnicamente dele durou um pouquinho mais do que o Sara, né? O Sara depois disso acabou desenvolvendo muito. O futebol de São Paulo também cresceu bastante. São Paulo atingiu a liderança do campeonato. Então não daria para a torcida continuar pegando no pé do Sara. Ainda pega até hoje, mas naquele momento foi importante isso. Né? E hoje na má fase do Nestor, eu acho que o Sara faz mais falta ainda, porque com o Sara a gente teria essa opção de maneira mais sólida de trazer o Igor para dentro, né? Jogar o Sara ali pela direita ou jogar o Sara para a esquerda e o Alisson pela direita, não sei como o Rogério preferiria, mas a gente teria uma opção que deixaria mais sólido a ideia do Igor por dentro. Enfim, é uma coisa a se observar quando a gente tiver mais opções aí. E aí o São Paulo, que estava indo muito, muito bem nas bolas aéreas, como eu disse anteriormente, o Arboleda e o Diego estavam soberanos ali pelo alto, mas exatamente numa jogada parecida com essa, numa inversão de bola para dentro da área, né? Não foi exatamente um cruzamento, foi uma inversão de bola para dentro da área. O Pikachu entra absolutamente livre para, cara, acertar aquele chute ali não é a coisa mais comum do mundo também, mas ele entra muito bem, né? Aparentemente, a impressão que eu tenho é que o Patrick deu uma desgarrada dele, o Patrick poderia estar acompanhando aquele lance, né? Muita gente vai querer pôr ali a responsabilidade no Wellington, porque é o lateral e o Pikachu entra nas costas dele, mas para a forma como o São Paulo está jogando, eu imagino que fosse mais um lance para o Patrick acompanhar, né? O que você acha desse lance? Então, ali é um erro meio que coletivo e individual dos jogadores, né? Porque não envolve apenas um jogador, envolve erros de Patrick e Wellington, no caso, porque o Patrick, ele no início do lance, você vê a jogada toda, Fortaleza inicia a jogada e o Patrick ele vem trotando e o Iago Pikachu vem rasgando na direita. E ele vem trotando, e no momento que ele vê que o jogador vai cruzar, ele toma a decisão errada, ele vai para dentro. Nisso que ele vai para dentro, o jogador do Fortaleza que está infiltrando, o São Paulo estava com a sua área toda preenchida pelos zagueiros. Então, não fazia assim, nenhum sentido ele fechar também. E aí o Wellington também fecha e sobra o Pikachu. O Patrick, como eu falei, ele pouco ajudou na marcação, cara. E na saída de bola, na parte de transição, ele também pouco acrescenta, porque é um jogador lento. Então, ele precisa melhorar não só a parte física dele, mas a parte anímica dele, né? Porque parece, muitas vezes, assim, disperso do jogo. Esse lance do gol é totalmente disperso, cara, porque ele tá voltando trotando, entendeu? E na hora que o cara pega a bola na esquerda, eu tô vendo o Iago Pikachu, sozinho, cara. Eu já tô aqui, já esperando, né? É óbvio que aí a inversão sai muito boa, eu já tô esperando o gol. Porque no lance anterior, o Pikachu erra um gol assim, mais ou menos assim. Era até mais fácil o lance e ele erra o gol, né? Que acontece do outro lado. Então o Fortaleza sabia das inversões do Fortaleza de jogo. Sabia que o Fortaleza tinha isso como forte. Sabe que o Pikachu ali na direita, ele leva muito perigo. Até por isso ele coloca o Patrick, só que o Patrick pouco acrescenta, né? Depois ele coloca o Reinaldo no lugar do Wellington, até que dá uma amenizada maior no momento ofensivo do Fortaleza. O São Paulo começa a crescer um pouquinho mais no jogo. Mas até o gol sofrido, o São Paulo baixa as linhas, né? Que é naturalmente. Depois fazer o gol, o São Paulo dá uma baixada nas linhas. E isso é natural. O São Paulo estava pouco sofrendo. Um momento de jogo que o Fortaleza estava muito desconcentrado, errando muito passes fáceis. O São Paulo conseguia recuperar a bola de maneira até fácil. Só que toma esse gol e complica, né? Porque, assim, em termos de resultado, é bom para o São Paulo o empate. Não é um mau resultado, até porque a atuação acho que o Fortaleza foi melhor que o São Paulo no jogo. Então, um empate é bom resultado, mas você poderia ter saído com uma vitória se você tivesse um pouquinho mais de atenção, e isso acaba pegando um pouco mais, né? Um pouquinho de atenção e o São Paulo teria saído com os 3 pontos. O pessoal citou uma possível falta ali na origem do lance do gol do Fortaleza. Você chegou a ver essa falta? O que você achou? Era lance para parar, para o VAR revisar?
Eu não cheguei a observar a falta, porque no lance que eu vi completo, eu estava observando só a recomposição do Patrick e dos outros jogadores, como é que o Wellington se posicionou. Eu não acabei não percebendo isso da falta, não. É, eu vi algumas pessoas comentando que o São Paulo teria tido uma falta sonegada ali no começo do lance. Eu particularmente, eu não sei até onde a regra se estende ali, até onde a origem do lance e aquilo interferiria. Enfim, só fica um registro aí que teve gente que reivindicou essa falta, essa possível falta, e que é um lance que, assim, como existe a possibilidade de ter tido uma falta, vai virar uma pequena polêmica, né? Mas O juiz também foi bem confuso, né? A arbitragem bem confusa, momentos assim, faltas idênticas dos dois lados, ele não dava para um, dava para outro. Deu uma. Pô, o São Paulo ia sair no contra-ataque com o Luciano no mano a mano, ele manda para o voltar. jogo, sem sentido nenhum. O jogador de Fortaleza não tinha nem tido nenhum tipo de contusão, assim, ou um choque de cabeça para ele parar o jogo. Nada disso, né? À toa que quando ele para o jogador de Fortaleza já levanta, obviamente. É uma arbitragem muito confusa. Acho que não foi predominante pro placar, apesar desse lance bem específico, mas foi o nível de arbitragem do futebol brasileiro. A arbitragem, assim, você acaba meio que. Pô, você assiste na TV, você fica irritado só de. Pô, que é lance, nem são lances capitais e você já se irrita, porque é impressionante a falta de qualidade da arbitragem brasileira. Isso é um problema que, pelo jeito, é insolucionável, né? Porque há anos existe e nada muda, entra regra, muda a regra, sai protocolo, volta protocolo, entra árbitro novo, Né? nada adianta. E aí, depois que o São Paulo sofre o gol, o jogo ele dá uma amansada, né? O São Paulo tenta fazer uma pressãozinha ou outra ali, o Fortaleza parece que já não tem perna para pressionar alto o São Paulo. E o jogo fica meio por isso mesmo, né? Acho que uma coisa que você citou, que o Fortaleza estava errando muito passe, parecia meio nervoso, meio desconcentrado, eu acho que isso foi o jogo inteiro, né? O São Paulo e o Fortaleza fizeram um Foi jogo assim com uma quantidade de erro de passes assustadora. desde Assustadora. o início. Desde o começo do jogo. Inclusive, a gente citou o Nestor aqui. Teve vários lances que eu olhava e falava, pô, o Nestor tomou a decisão certa, mas como é que erra o passe? É impressionante, assim, a quantidade de erros técnicos. É, foi algo assustador, algo que o Rogério tem que cobrar para que não aconteça, porque por mais que você tenha ali uma chance ou outra a mais de fazer gol, o São Paulo merecia que aquele lance com o Luciano fosse seguido e o Luciano estava já à frente do defensor do Fortaleza no momento que ele sai. Mas enfim, é mais um jogo que ele é morno, ele é ruim e ao mesmo tempo que o São Paulo não merecia perder, parece que o empate sai meio barato pela atuação perante o adversário. E no fim das contas, a gente tem aí uma decisão contra o Juventude no meio da semana. Eu queria saber qual que é a projeção para o jogo. Muitos jogadores que jogaram hoje devem ser titulares ainda quinta-feira. A projeção para o jogo de quinta-feira é força máxima. Aquilo que o Rogério entender de ser que é força máxima para ele, tem que ir, que é um jogo importantíssimo para São Paulo, um jogo que vale, além da classificação, vale dinheiro, e o São Paulo precisa muito. Então, e é fora do Morumbi, né? Não é um jogo que você vai jogar no estádio que você conhece, vai jogar na Arena Barueri, um estádio que o São Paulo pouco joga, pouco jogou. Então, é um jogo muito difícil, assim, né? Porque é o Juventude dentro de casa que a gente vai simplesmente largar os pontos, porque a gente viu lá no Jacone como é que foi, né? O Juventude ficou próximo de se classificar naquele jogo. Fez 2-0 e ficou bem próximo de se classificar. Se não fosse os 2 gols achados do São Paulo. Hoje empatou com o Inter, né? Até onde eu estava vendo, estava empatando. Então, o São Paulo tem que ir com a força máxima. Acredito que ele vai com o Éder no lugar do Luciano. Acho que vai ser Éder e Calheri mesmo. E
restante do time eu acredito que seja o mesmo, né? Não sei como é que vai estar o Colorado, acho que o Colorado não deve ter condição de jogo, então deve o Pablo Maia ali por dentro. Acho que o Luan também não vai ter condição de ir, o Gabriel Neves pouco acredito que seja titular, então deve ser o Pablo Maia mesmo. Gosto mais, se você for colocar o Pablo Maia de primeiro volante, talvez o Nestor tenha um pouquinho mais de liberdade para chegar à frente e recuperar esse futebol dele, né? Então, o São Paulo tem que ir com uma faca nos dentes nesse jogo de quinta-feira, porque é um jogo extremamente importante. Perfeito, totalmente de acordo. E acho que a gente passou por tudo. Tem mais alguma questão com relação ao jogo ou ao time que você acha que é relevante da gente passar por aqui? Alguma coisa que a gente tem esquecido? Talvez para o jogo de quinta-feira é aí a opção do Rogério, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai de Arboleda mesmo, mas eu colocaria o Léo para jogar junto com o Diego Costa, para você dar um pouquinho mais de saída de bola, de jogo jogado mesmo, porque eu acho que o Juventude vem pro jogo da Arena para jogar bem postado na defesa, então você precisa ter um jogador a mais no ataque. Acho que o Arboleda ele pouco acrescenta, apesar de ter dado passe hoje. Então eu iria com o Léo, fazendo uma dobradinha com o Wellington, até para o Wellington poder. Porque o Wellington, quando recebe essa bola atrás, ele tem uma dificuldade bem forte de fazer esse giro todo e poder associar e passar. Um jogador que ele pega a bola de encontro e é bastante agudo nesse sentido, né? Então talvez o Léo seja uma boa opção para quinta-feira, mas eu acredito que ele vai de Arboleda mesmo. Acho que é só Eu isso. concordo com você. Eu concordo com você, até porque o Fortaleza jogando tão atrás, acho que é importante que o time tenha jogadores com mais capacidade de construção, né? Porque Juventude. a gente vai ter que. O que eu falei? Fortaleza. Fortaleza. O Juventude jogando um pouco mais postado mais atrás, é importante que o São Paulo tenha maior capacidade de construção ali, que empurre realmente as linhas do Fortaleza para trás e que tenha um jogador a mais, pelo menos, para fazer essa quebra de linha com relação aos passes. Totalmente de acordo. Não imagino que aconteça também, e aí a gente tem que torcer aí para sair um gol de cabeça da Arboleda no escanteio igual no primeiro jogo. Bora, vou Então comemorar. é isso aí, Mozart. Mais uma vez agradecendo aí todo o conhecimento, sua presença e tudo que você acrescenta aqui para o nosso conteúdo. E nos vemos aí na próxima partida do São Paulo, se Deus quiser, com a classificação da Copa do Brasil. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de avaliar o vídeo e comentar aqui embaixo. E vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.